Paz de Deus, caros irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, shalom e todas as outras saudações cristãs. Esse canal, irmão, eu tenho passado informações que me perguntam, tenho colocado alguns assuntos, até polêmicos, que muitas das vezes alguém pensa que eu estou falando mal e infelizmente as pessoas não compreendem o meu chamado. Eu aqui não quero que ninguém saia de lugar nenhum, eu quero apenas falar a verdade e você faça o que você sentir, ok? Então, quando eu citar nomes aqui, não há necessidade de você colocar comentários me xingando, porque eu não estou xingando ninguém. Apenas, hoje, eu vou ler um texto, vou ler mesmo um texto, que já me fizeram perguntas a esse respeito, que é sobre a federação. Estão muitas igrejas aí que estão participando já desta federação. E alguns falaram comigo que quiseram que eu mostrasse documentos e etc. E eu tinha realmente, devo ter documentos aí. Mas eu não vou colocar documentos aqui. Documentos, uma necessidade, porque são coisas, não tem como eu falar nome por nome, de que igreja que está, qual igreja que não está, qual igreja que assinou. Mesmo porque não é o meu, não vai fazer parte deste assunto agora, mesmo porque que as igrejas que estão já conveniadas nas federações, elas já não estão mais colocando seus nomes. Você procure, tem um canal muito bom que fala sobre isso, e se quiser algum assunto assim relativo a isso, procure entrar em contato conosco, e nós até podemos explicar mais particularmente, para não causar um distúrbio, ok, irmãos? Então hoje eu vou ler um artigo que fala justamente da federação, porém é um artigo que é da Igreja Romana, ok? Isso saiu deles mesmos. Então ninguém pode dizer que é coisa invenção minha, que eu estou inventando coisas, entende, irmão? Isso está acontecendo na atualidade. Já fiz um vídeo ontem sobre o globalismo, né? Muitos não viram o vídeo, é um vídeo muito longo. Se você ver esse vídeo, você vai ver que o que eu estou falando está acontecendo, não o que eu estou falando, que já está cumprindo o que Deus falou, né? Não estou falando nada, estou apenas... Vou repassar agora para vocês algo que vocês talvez não acreditem, e muitos deles até estão... até já me xingaram, certo, irmãos? Isso não está acontecendo apenas no meio evangélico, mas também dentro da Igreja Romana. Porém, irmãos, eu não quero aqui generalizar. E existem muitas igrejas que não estão de acordo com isso. Porém, existem outras que, infelizmente, eu não vou pronunciar nomes. Alguns irmãos me pediram particularmente, e eu falei de alguma lista que estava no canal de outro pregador. Aquela lista é verdadeira. Inclusive existe um documento, dificilmente você vai encontrá-lo, mas eu tenho outro também, já de uma outra região, e também a mesma coisa. Isso está sendo repetitivamente, para mim falar a verdade, bem clara, irmão, já desde 1979, já está se costurando, alinhavando esta conversação interreligiosa, que nada mais é do que criar um ecumenismo pluralista. Uma igreja inclusiva, mas que não transforma mais. Só prega a benção e que deixa a cruz de Cristo de lado, quer dizer, deixa Jesus Cristo de lado. Vocês vão ver aqui no texto que fala muito de cruz de Cristo. Porém, é claro que eles são da Igreja Romana, e nós sabemos muito bem, quando se fala da cruz de Cristo, nós estamos falando da cruz de Cristo, de Jesus Cristo, onde ele foi crucificado. Entende? Então lembramos desse detalhe, porque muitos evangélicos vão ver e podem interpretar de outra maneira. Infelizmente, muitas coisas se interpretam de outra maneira. E deixando claro que eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, certo? E primeiramente também dizer que o meu compromisso é com a verdade, que é Jesus Cristo.
E não se oculta, não se omite a verdade quando se conhece ela. A omissão não é nenhuma virtude. Dizer que a omissão é virtude é totalmente algo que não tem lógica. É a mesma coisa que dizer que nós não temos nenhum pecado. Também não tem lógica. Falta, o que é falta? É quando nós faltamos com alguma coisa que nós temos que fazer. Puxa, eu marquei com o irmão aquela hora e faltei, não fui. Ah, mas eu fiz aquilo lá, não devia ter feito, era para mim fazer, era para mim pintar aquela parede diferente. Eu faltei no meu compromisso. Eu faltei, isso é falta. O resto, irmão, é tudo pecado. Mentir, isso é uma falta. Não é. Entende, irmão? Então, vamos entender a Bíblia. 1 de João, versículo 8. Vai lá e lê o que João disse. Não João Evangelho. Primeira epístola. E estudem a Bíblia, por favor, irmãos. Ok? Vamos ler então aqui esse assunto. O fim dos tempos e a vinda do anticristo, segundo o arcebispo Fulton Sheen. Escutem até o fim, para que vocês entendam o que eu estou falando, o que está escrito, ok? E no final deixaria uma capa com esse título, enfim, vocês vão ver. Ou melhor, eles chamavam de venerável, né? Nós veneramos só a Deus. O Fulton Sheen, 1895 a 1979, né? Escreveu em sua obra Communism and the Conscience of the West, Comunismo e a Consciência do Ocidente. Algumas linhas impressionadamente proféticas a respeito do fim dos tempos, ou a consumação dos séculos, a grande apostasia na igreja e a vinda do anticristo, que foram traduzidas para o português pelo padre Kleber Eduardo dos Santos Dias e seguem abaixo as palavras do arcebispo, seguidas de breves comentários pelo mesmo padre Kleber. Você veja que isso aqui é um documento que saiu da cúpula. Não deveria ter saído, mas naquela época Deus permitiu que saísse. Inclusive tem um livro, e eu vou passar para vocês a fonte, tá? Já que estão duvidando de mim aí, muitos, então vou passar a fonte também. Vamos lá. Estamos vivendo os dias de Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do anticristo começam a desenhar as linhas da batalha para o embate final. O falso profeta terá uma religião sem cruz, uma religião sem um mundo vindouro, uma religião para destruir as religiões. A igreja de Cristo será uma delas. Haverá uma falsa igreja e um falso profeta que vai criar uma outra falsa igreja mundana, ecumênica, global, e vai ser uma federação de igrejas. Entenderam, irmão? Deu para entender? Não fui eu que escrevi. Isso aqui saiu do próprio da própria igreja romana. E quando ele fala uma religião sem cruz, nós entendemos que é uma religião sem Jesus Cristo. E a tendência agora é que as igrejas que são compactuadas com esta federação, tem que ter uma federação para se tornar internacionalizada, ter o seu CNPJ juntamente à ONU, ser reconhecida internacionalmente e também depois ter o domínio totalmente controlado, primeiro pela igreja sede. Não tem como desmembrar nenhuma igreja que está fora do país, criando uma ruptura ou criando uma divisão, porque eles têm um controle centralizado aonde tem a sua igreja matriz ou sede, ok? E também, vamos dizer assim, fica que nem a igreja de Roma, ok? Igual a igreja romana. Não tem como pegar o prédio para si, independente que ser quem fez ou quem não fez. Depois que foi a documentação assinada, fechou e acabou, irmão. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado, até mesmo em construir determinadas igrejas em alguns lugares, para que nós depois não venhamos perder, enfim, não poder mais ir naquele lugar, porque será pregado um outro tipo de evangelho. Um evangelho que não indica a Jesus Cristo, mas que vale tudo, tudo pode, não tem problema nada. Um evangelho que não transforma, entende, irmão? É isso aí. Até os hinos, né, tem que tirar certas coisas, vocês sabiam? Porque esse evangelho não aceita a Bíblia
como a palavra de Deus. Eu poderia entrar em textos e buscar textos, que eu tenho vários, que eles contrariam a Bíblia, falam coisas terríveis da Bíblia e dizem que a Bíblia só contém a palavra de Deus e que precisa ser reescrita. E por esse motivo, vocês que possam ter certeza do que eu estou falando, que é verdade, ainda não está a Bíblia já deve estar reescrita. Até 2030 vocês vão ver o que eu estou falando vai acontecer, ok? Porque não sou eu que estou profetizando nada, apenas eu estou acompanhando de perto esses assuntos, ok, irmãos? Não sou nenhum doutor, não sou nada, mas a gente vai procurando. E vocês que são inteligentes, teólogos, sei lá o que, procurem. Eu sou um simples pequenino do Senhor, que estou aqui e Deus sabe como é que eu me encontro. Porém, o importante é que Jesus Cristo abra os olhos do seu povo. Não adianta só eu falar do Senhor Jesus Cristo e não mostrar que você está pondo o seu pé numa arapuca. Eu seria um falso. Agora, quando você mostra Jesus Cristo e Deus dá a você uma oportunidade de um esclarecimento, você pode fazer, ok? Deixando claro que não... Você acha que eu fico contente de falar isso? De forma alguma. Me dá tristeza, porém tem que falar. Poderia ficar quieto? Poderia, mas me perguntaram, me falaram algumas coisas, então eu tenho que responder. Então vamos dar continuidade à leitura. As religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. A igreja verdadeira será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. Tirando, quer dizer, quando ele fala quando ele fala que sai, irmãos, aquilo que é de Cristo, ele fala que ele está dizendo aqui, irmãos, que o Espírito Santo sai da igreja. Mesmo que você ainda esteja lá, por causa da sua alma, Deus fala com você. Mas enquanto tiver um justo na cidade, o Senhor não destrói. Lembra de quando Abraão intercedeu por Ló, pelo seu sobrinho? Mais ou menos assim. Então, irmãos, haverá então, irmãos, o anticristo será o corpo místico que vai não só governar a igreja, né? Hoje na terra terá o seu Judas Iscariote também. E o falso profeta será também recrutado pelo próprio Satanás. Assim, Satanás o recrutará diante os nossos bispos, porque está falando da igreja romana. Isso está acontecendo, para quem não sabe, a autoridade da igreja romana constituiu vários bispos, tirou outros, e, enfim, vários estão saindo e está sendo colocado outros arcebispos nos lugares, outros bispos, e outros estão se renunciando. Isso não só na igreja romana, como também em algumas igrejas evangélicas que fazem pacto com esta federação, muitos estão sendo tirados. Por quê? Porque eles estão indo contra. Então tem que ter um argumento para que eles sejam retirados. Então vocês imaginem qual o argumento que eles podem criar para que o povo, que já está praticamente sendo manobrado pelos seus líderes, então é um pouco difícil falar isso, porém eu tenho que falar. Muitos estão saindo dos seus cargos ministeriais, daquela denominação, ou até mesmo da igreja romana, não é porque fizeram alguma coisa pecaminosa, é porque não estão aceitando a forma do sistema que está sendo preparado para a ascensão do anticristo. Certo, irmãos? Então, o anticristo não será chamado assim, claro, porque se fosse não teria seguidores. Ele não usará roupa vermelha, como se pintam aí, nem vomitará enxofre, ou usará um tridente, ou terá uma cauda como Mefistófeles em Fausto. De fato, tais coisas mascararam e ajudaram o diabo a convencer os homens de que ele não existe. Ele quer convencer que não tem pecado. Não existe pecado. Quanto mais os desconhecem, por isso que muitos não gostam que a gente fala.
Você desconhece, mas eu conheço Jesus Cristo. Mas qual Jesus Cristo que você está conhecendo? Será que é o verdadeiro? Qual é a concepção de Jesus Cristo dentro de você? É aquele que você fala só na hora que você precisa? Não, Jesus Cristo é aquele que veio do Pai, nasceu, morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Não existe outro Jesus Cristo, não existe outro Messias. Vai vir? Sim, virá, mas vai ser o falso Messias, certo, irmão? Então tenhamos isso bem claro. Então ele não quer que ele seja conhecido. Deus já se definiu. O que Deus falou? Eu sou quem eu sou. E o diabo? O que ele falou? Ele não falou nada, mas ele quer se definir assim. Ó, ele quer se definir assim. Eu sou quem eu não sou. Entendeu? Porque ele não é santo, ele não é justo, ele não faz bondade, ele é maligno, é sujo. Então, ele vai aparecer de uma forma que ele não é. Você está entendendo? Em nenhuma passagem das Escrituras nós vamos encontrar uma defesa para a descrição popular do diabo como um palhaço vestido de vermelho. Pelo contrário, ele está descrito como um anjo caído do céu, como príncipe deste mundo, cujo legado é nos convencer que não existe outro mundo, ok? Sua lógica é simples: se não há céu, também não há inferno. Se não há inferno, também não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. E se não há nenhum julgamento, então o mal é o bem e o bem é o mal. Quer dizer, fica tudo igual. Tá entendendo? Vira uma anarquia, na verdade. Mas acima de todas essas descrições, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que o diabo será tão parecido com ele, mesmo que seria capaz de enganar até os escolhidos. Certamente nenhum diabo descrito pelas imagens humanas seria capaz de enganar os escolhidos. Então, como ele vai vir nesta nova era para ganhar os seguidores para a sua religião? Você pode me perguntar. Bom, aí vamos falar um pouco da Rússia. Não desta Rússia que está agora nessa guerra. Esquecemos, uma pré-Rússia, antes dessa. Uma Rússia pré-comunista, antes do comunismo. A crença da Rússia pré-comunista é que ele virá disfarçado como um grande humanista. Vai falar de paz, de prosperidade, de abundância, não como meios para levar-nos a Deus, mas como fins para que ele mesmo atraia o povo. Entende, irmão? Algumas coisas eu tenho que mudar a forma de expressão, porque vocês não podem entender diferente, porque isso aqui está no português de Portugal. Certo, irmãos? A terceira tentação com a qual Satanás pediu a Cristo para adorá-lo em troca de todos os reinos do mundo, irá tornar-se a tentação de ter uma nova religião sem Jesus Cristo, sem a cruz, sem liturgia, sem um mundo futuros, uma religião que, para destruir a religião, ou uma política que é uma religião, que também dá a César até mesmo as coisas que são de Deus. Entende, irmãos? Vai ter uma mistura de política com esse espírito, esse demônio que vai ter que ter, não só na política, mas na economia, na geopolítica, para que também ele tenha o controle absoluto das massas. Entende, irmão? Não precise ficar com medo, porque aqueles que são de Jesus Cristo serão guardados por ele. Presta bem atenção. Vamos continuar a leitura. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade, do seu discurso simplista de liberdade e de igualdade, o anticristo ocultará um grande segredo que não será revelado a ninguém. Ele não acredita em Deus, ou melhor, ele não respeita Deus. Ele já desde o princípio, ele desobedeceu às ordens divinas, é iníquo. Eu já vou explicar para vocês isso fora do texto. Porém, vamos continuar o texto, entende, irmão? E vai se criar, irmão, porque essa religião ela vai ser uma fraternidade. Vemos que o Papa disse há poucos tempos atrás, para quem não acompanha, mas eu tenho acompanhado, ele falou da fratelli tutti, quer dizer, em italiano, quer dizer todos irmãos. Entende? Mas agora eu pergunto, mas são irmãos, mas quem é o Pai? Certo, irmão? Quem é o Pai? Nós não somos todos irmãos. Pai, mas somos todos. Não somos. Porque desde o momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, ou alguns não concordam com essa forma de expressão,
mas que abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor Jesus Cristo habite nele pela grande bondade e misericórdia e cremos na sua palavra, na sua crença, nós temos um Pai que é Deus. Agora, nem todos os deuses são o Deus único. Tem muitos deuses que são formados pelos homens, na mente dos homens. Tem muitos deuses que se adoram em outros lugares que não é o nosso Deus, que não é o nosso Pai. Tem deuses, irmão, que são deuses feitos pelas mãos dos homens e que têm outros nomes, e que têm outras liturgias e outras coisas. Nós acreditamos, nós somos judaico-cristãos, nós acreditamos no Deus eterno, no Deus de Israel, no Deus único. Certo, irmãos? Então, ele vai ter, então, a partir do momento que ele tem o desejo, que cria um desejo no povo, na sua massa de manobra, de criar uma nova religião única. E isso já está acontecendo. Vocês podem observar. Em Abidubai, salvo erro, já tem uma igreja. Se eu encontrar a foto, eu vou colocar do lado aqui desse vídeo. Vamos ver se eu acho a foto. Que é a igreja abraâmica, certo? Uma fé abraâmica. Que são um templo feito em Abidubai, eu acho que é assim que fala. São 3 templos muito grandes, uma para o judaísmo, outra para os muçulmanos e outra para toda espécie de cristianismo ou outras religiões africanas. Eu não sei muito bem se tem outro templo. Eu creio que são 3. Todavia eu vou procurar e vou colocar aqui no vídeo, ver se nós achamos. Caso contrário, você pode pesquisar, você vai encontrar. Isso foi até matéria uma vez de um jornal no Brasil, que se chama Band. Eu assisti esta reportagem. Ok, irmãos? Então, no meio de todo esse amor aparente, irmão, a humanidade vai perceber que esse discurso, não vai perceber, né? E do seu discurso simplista de liberdade, de igualdade, o anticristo ocultará um grande segredo, não é? Como eu acabei de falar. Esse segredo, eu estou repetindo, esse segredo é que ele não tem respeito por Deus, não acredita. Eu posso dizer aqui, tá, que não acredita, o escritor colocou. Porém, eu já digo diferente, eu vou tirar essa frase do escritor aqui, não vou adulterar o texto, mas vou colocar o meu sentimento. Não é que ele não acredita, ele desrespeita. Certo, irmãos? Bom, e a paternidade de Deus, que ele vai querer enganar até os escolhidos, ele vai estabelecer no mundo uma contra-igreja, quer dizer, uma igreja que vem com outro tipo, pode ser a mesma igreja, porém ele muda o sistema da igreja. Ele pode ter a mesma liturgia, mas ele muda o sistema, aqueles que vão controlar, o controle, a presidência, certo, irmãos? Para poder ter domínio, porque todos respeitam o que está na liderança. E aí que é o problema. Ninguém tem coragem de enfrentar e falar a verdade porque tem medo, às vezes por causa do dinheiro, vai perder os seus benefícios, outros até por causa de posições, outro por causa de famílias, outro por causa de nomes, de renomes. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos. Esta contra-igreja será uma cópia da igreja. E o diabo, que é um grande, aqui diz macaqueador, eu não sei como se fala em português, macaqueador, eu não sei se é um imitador, né? Um imitador, vamos dizer assim. Que fala macaqueador, vamos entender como um imitador de Deus, vai querer imitar. Essa falsa igreja terá todos os aspectos e as características da igreja de Cristo. Quer dizer, ela será uma igreja que você olha para ela e você vê e pensa, não, Jesus Cristo está ali. Mas quando você vai ouvir o discurso da pregação, não tem Jesus Cristo em lugar nenhum. Quando você vai buscar a pregação, ouvir a pregação da palavra, você vai ouvir que a palavra é só aquela que sai da boca de quem está na frente. Por quê? Porque ele quer descaracterizar toda a escritura para colocar a nova escritura, que já deve estar escrita. Existe uma Bíblia ecumênica, porém, eu digo que é outra ainda, não é essa que vocês estão pensando. É uma outra, que já está e será lançada. E quando ela for lançada, não se terá mais esta Bíblia que nós temos, ou estas Bíblias que são traduzidas do grego para as demais línguas,
porque vão parar de ser editadas, e quem tem, quem não tem não vai conseguir comprar mais, entendeu, irmão? E eu não duvido muito que alguém vai bater na tua porta, da tua casa. Não duvido isso não, viu, irmão? Você vai achar que é loucura o que eu vou falar. Que alguém bate na porta da tua casa para investigar se você tem uma Bíblia lá. A Bíblia, irmãos, ela vai se tornar, ela já é perseguida, uma relíquia, uma coisa muito... Por isso que o diabo descaracteriza ela e tem ódio dela. É o livro mais perseguido no mundo. Sabiam disso? É. Muita gente está dizendo que a Bíblia contém. Tudo bem, fica lá com contém de você, que eu estou com aquilo que Deus me ensinou desde quando eu era criança. Essa falsa igreja, então ela vai ter os aspectos, características, mas em sentido inverso. Vai ser esvaziada do Espírito Santo. Terá um corpo de um anticristo, que exteriormente vai imitar o corpo de Cristo, e isso já está, irmão. Já está acontecendo. E a partir quando começamos o século XX, irmãos, já começamos a ver mudanças, certo? Ela vai se juntar a esta contra-igreja, certo, irmãos? O Espírito Santo, o anticristo vai se juntar a esta contra-igreja com a alegação que ela será infalível quanto sua cabeça visível, porque vai ser visível, vai ter o anticristo. Hoje a cabeça da igreja é Cristo. Você não vê Cristo, mas quando vir o anticristo, você vai vê-lo, ele vai aparecer. Não estou falando aqui daquele Cristo, daquele anticristo, que João já falava lá atrás, nas epístolas, que muitos já se têm feito anticristos, muitos foram considerados anticristos, Nero e etc., Hitler. Infelizmente, nós ficamos tristes, porque, irmãos, isso nos abala quando nós sabemos que o povo de Israel é tão maltratado, tão incompreendido, principalmente pela mídia, que é comprada e já é manipulada. Não estou generalizando, mas muitos são manipulados já pelo anticristo. Isso é uma coisa muito triste, querendo descaracterizar também Israel, que Deus tem uma promessa de salvação nos últimos dias, como consta na palavra de Deus. Ok, irmãos? E esse anticristo terá então um poder absoluto, tanto na economia, na política, e será como um pastor-chefe do comunismo mundial. Ele vai mandar. Não interessa se no Brasil tem um presidente, ou tem outro, ou se tem outro. Não vão mandar nada. Quem vai mandar é o anticristo, e acabou. E quem não estiver contente, ele vai mandar tirar de circulação. Ok? Então às vezes vocês pensam assim, mas como é que nós vamos escapar disso? Nós vamos ser arrebatados. Irmãos, eu vou ser bem sincero, seremos arrebatados. Mas eu já não fixo como vai ser. Eu acredito que no arrebatamento, claro que eu acredito, seria um tolo se eu não acreditasse no arrebatamento, porque está bem claro. Porém, quanto a ver todos esses acontecimentos, eu posso dizer que podemos sim ver esses acontecimentos. Porque até chegar o ponto dele se manifestar o que ele é e determinar aqueles 7 anos de paz, que vai trazer assim uma fartura, uma riqueza, uma paz que parece que vai ser permanente, quando passar os 7 anos, aí então ele vai mostrar as garras de fora. Aí que é o problema. Então eu não sei dizer para vocês o dia, nem a hora, nem como vai ser. Seria uma loucura. Tem pessoas que falam que dentro de 10 anos, dentro de 20 anos, acho que vai ser esse ano. Eu não posso falar nada. Eu jamais tomaria essa atitude de falar o tempo. A única coisa que eu falo para vocês, que tenham cuidado. Se vê construído tantas denominações, que já tem várias denominações. Eu era de uma cidade, irmãos, tem muitas denominações lá, a igrejas a qual eu também frequentei, certo? Porém, eu não estou frequentando mais. Porém, irmãos, observem uma coisa, não estou falando dela mal. Ela faz parte de uma federação, eles dizem que não faz, problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou ficar aqui falando, para os outros me chamarem de mentiroso. Vai você, procura um administrador, procura saber se a tua denominação está incluída na federação. Ele vai dizer que sim, para internacionalizar a igreja, e ele vai falar que é bom,
por causa da parte administrativa e etc, etc. Realmente, se fosse só isso, eu também, como já vi pessoas explicarem na internet, mas isso é só um pano de fundo, porque por trás disso tem o que eu estou falando aqui. Uma igreja dominada pelo Estado, ela vai ser dominada pelo governo, ele que vai ditar as ordens. E quem é o governo? É o governo do anticristo. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Eu não estou mentindo, eu estou aqui com o documento na mão aqui, ó. O próprio padre, e vários padres, e vários bispos estão entregando seus cargos, ou sendo forçados a entregá-los. Na denominação a qual pertencia, estão sendo sentados e depois vem com argumentos que não têm lógica, porque vocês não sabem. Não está dizendo aqui nesse documento, meu caro irmão, que aqueles que não aceitarem serão discipulados para tomar o lugar daqueles e extrair eles de uma forma, de qualquer forma. Nós vemos aqui na Itália um caríssimo irmão que teve que entregar o cargo, o seu compromisso no ministério. Por quê? Ele não fez nada, é um homem de Deus, é um homem que é de respeito, ele e sua esposa tiveram a impetulância de falar coisas absurdas a respeito do irmão. Eu fico pensando, ora, que amor de Deus é esse que se prega? Outro dia disse que ia ver se ia perdoar. Por aí você já vê que não é Jesus Cristo, irmão. Porque se Jesus Cristo falou, quando Pedro perguntou para eles, mestre, quantas vezes eu perdoarei meu irmão num dia, se ele pecar contra mim? 7. O Senhor falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. E uma pessoa tem capacidade de levantar diante de um público, ou diante de uma rede diante de um público que é visualizado pela TV, que antigamente não se podia usar lá, pela internet, etc, etc, e vem dizer o quê? Vem dizer que, presta bem atenção, que vamos ver se nós vamos perdoar. Aí é o que acontece? É tantos erros grotescos que eles vão ter que tirar os vídeos. Acho que até tiraram, vão tirar conforme acaba o culto. Não coloca esse vídeo numa transmissão. Ele só vai ser transmitido no momento do culto. Então, irmãos, temos que ter bastante cuidado. Eu não sei se tem alguma forma de bloqueio de você guardar esses vídeos para que você possa depois analisar e ver os absurdos das pessoas que estão sendo enganadas. E eu, como um cristão que quero Jesus Cristo, que prego Jesus Cristo, sabendo disso, é certo eu calar-me? Vocês julguem vocês. É certo eu estar com a minha boca fechada? Ora, eu poderia. O que eu estou ganhando com isso? Não estou ganhando nada. Mas também não estou falando mal do povo. O povo é o mais simples que tem, irmãos. Pelo amor de Deus. O povo é super amoroso. O povo, irmãos, eles têm amor, têm caridade. Muitos. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou apenas mostrando para vocês que aquilo que Deus me preparou de eu falar sem nenhum tipo de documentação, com algumas coisas que eu busco ali, busco lá. Eu já morei também na Itália, e algumas coisas que eu soube e pesquisando, não para querer saber da vida de ninguém, porém para me guardar também a minha alma e alertar os meus, porque eu não quero que ninguém se perca. Esse é o meu objetivo. Eu não quero tirar você da sua denominação. Já me acusaram que eu estou tirando as pessoas com esses meus vídeos. Jamais eu vou tirar ninguém de lugar nenhum. Agora, se a denominação não tem compromisso com Cristo, eu não vou dizer que tem. Senão eu serei um falso profeta. E eu não quero isso. Posso errar? Claro. Quem é o homem que não erra? Todos nós. Agora dizer que não pode falar a verdade, porque senão... Não. Eu aconselho vocês que sabem isso, que vocês vão orando, vão pedindo a Deus. Enquanto você consegue, vai ficando, não sai assim, entendeu? Vai ficando até o momento que você sinta, para não criar uma ruptura até dentro da sua família. É complicado isso. Nós realmente estamos vivendo em tempos difíceis, irmão, como disse o apóstolo Paulo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou, e nos últimos dias será pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. E não dá para a gente fazer nada, irmão, a não ser orar
e buscar a Deus. E eu sempre incentivo a leitura e o estudo da Bíblia, que é necessário para que você possa compreender melhor as Escrituras. Entendeu, irmão? Porque a tendência é você não ter a Escritura dentro de você. Deus não quer que você tenha somente a Bíblia na tua mão. Ele quer que você tenha ela dentro da tua espiritualidade, da tua personalidade, do teu coração, que é a própria personalidade de Deus em você. E esta tem que ser a palavra de Deus guardada. Esta é a palavra que você tem que guardar. Não é aquela que o homem falou, porque ele pode manipulá-la. E aí você vai guardar uma coisa errada, entende, irmão? Cuidado, cuidado. Tudo que você escuta, faça que nem os bereanos, 17 de Atos dos Apóstolos, leia lá. Os bereanos, Paulo pregava e eles iam ali na Bíblia para ver se estava certo. A Escritura, eles iam na Escritura para ver se estava certo. Tá bom, irmão? Então é este o assunto que eu tenho que passar. Porém, ainda tem alguma coisa aqui, é bem rápido, já vou terminar. Eu não estou aqui, esse vídeo já estou desde ontem, sem querer eu apaguei, mas então, creio que foi por Deus. Ontem eu fiz um vídeo longo. Por favor, irmãos, vocês que não escutaram, é um vídeo quase de 1 hora, mas por favor, escutem esse vídeo. Se vocês não quiserem passar para frente, não passe. Eu peço que vocês passem para frente. Quando é um filme que a pessoa vai assistir, fica 2 horas, às vezes, assistindo. 1 hora e meia. Quando a pessoa gosta de novela, ele fica lá e assiste 3 novelas. 40 minutos cada uma, 3 vezes 4, 12, 1 hora e quase meia também. Agora, um vídeo que fala uma coisa que é importante para a alma, a pessoa não vê, que acha chato. É isso, irmão. Isso que o diabo quer pôr na tua mente. Ler a Bíblia é chato, não entendo nada. Não. Comece lá no Novo Testamento, você. Mas não desacorde com o Velho Testamento. Porque, irmão, nós temos que saber uma coisa. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Não é só o Velho e o Novo Testamento. Então você tem que saber que o Velho Testamento, ele simplesmente apontava para Cristo. Se eu ler qualquer capítulo no Velho Testamento, eu vou ver Cristo ali. O Messias ali. E esse Messias é aquele que está no Novo Testamento. Então como é que eu posso desfazer do velho e dizer que agora é só o novo? Na verdade é o novo. Nós estamos no novo, na nova aliança. E tanto é que o primeiro, que era o velho, foi substituído pelo segundo, que é o novo. Porém, não descartamos algumas coisas que estão escritas. Não podemos, jamais. Senão nós estamos totalmente fora da palavra de Deus. Se você for lá em Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, quando que aconteceu isso? Aconteceu lá no Ato dos Apóstolos, e foi acontecendo. E muitos pregam que isso não tem mais. Pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo falou, não impeçais que ninguém falais em língua, mas fazei tudo com decência e com ordem. E tem que ter intérprete. Agora tem pessoas que acham, aquela língua lá não sei o quê. Irmão, pode ter língua de qualquer jeito, certo? Porém, nós não conhecemos. Eu estava num culto, precisava que Deus falasse comigo, o lugar que eu tinha que ir. Eu ia num lugar no Oriente Médio, e num bairro daquela cidade, ali que chamava Hala Salamud, o nome do lugar, em árabe. Irmãos, e era em Jerusalém, essa cidadezinha, o bairro, era em Jerusalém. Então eu fui numa igreja e queria que Deus falasse comigo o nome daquela cidade. Não fui buscar, eu queria algo que me esclarecesse. Um senhorzinho bem simples, que quase nem sabia falar, levantou para contar uma obra de Deus, um milagre na sua vida, e começou a contar, e não sabia contar, e o irmão que estava lá já ia mandar ele sentar, e eu já fiquei preocupado com ele, porque é um senhorzinho de idade, ele ia passar vergonha, e eu não gosto, irmão, não gosto que ninguém envergonhe ninguém na minha frente. E o que aconteceu, irmãos? Daqui a pouco ele parou e manifestou assim, Halá Salamud. Pronto. O senhor falou comigo, tá vendo? A cidade que você tem que ir é essa daí. E eu sabia o nome. Quem escuta isso daí, que linguagem é essa daí, Halá Salamud? O que esse irmão está falando? Ele estava falando o nome do bairro que eu tinha que ir, irmão. Então, irmãos, eu tive interpretação. Tenhamos cuidado ao falar as coisas que nós não conhecemos. Quando se trata de um assunto que move ou que se movimenta dentro da espiritualidade, da divindade do próprio Deus, eu tenho um medo, eu tenho cuidado, ok? Agora, eu posso julgar uma pregação? Posso, porque o apóstolo também escreveu, um pregue e os outros julguem.
Eu não posso julgar uma pessoa. Por que não? Porque está escrito também, não julgueis para que não sejais julgado. Alguém diz assim, mas está escrito, julgai segundo a justiça de Deus. Irmão, e você conhece o Deus que você serve? Para você ter essa ousadia de dizer que você está julgando segundo a reta justiça de Deus. Para fazer isso, tem que ter muita comunhão e muita espiritualidade. Aí pode. Tem que ser com oração. Aí você pode chamar uma pessoa e dar uma sentença, não digo sentença, mas dizer para ela, olha, você fez isso, você fez errado e não sei o quê. Você pode chegar. Agora você chegar achando que Deus está com você, que você tem a reta justiça de Deus, olha, é um pouquinho complicado. Você fazendo isso, você está muito exaltado, está se achando superior ao outro. É melhor não pôr a mão naquilo que você não sabe, entregar na mão do Senhor eterno. Então nós vemos esse texto profético bem claro. Foi profético, embora foi um padre, mas foi profético. Você não acredita, problema seu. Está acontecendo, irmão. Deus fala como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Nós não temos que dar ouvidos a certas pessoas. Não, Deus só fala aqui em cima desse púlpito. Deus só fala aqui nessa igreja. Isso é mentira, irmão. Deus não está vinculado com placas de denominação nenhuma. Então aqui fala lucidamente, com certeza, como o sol que alumia esse dia, irmão, que nós estamos vivendo essa época. Nós estamos vendo, irmãos, tudo isso. Agora eu pergunto, aonde estão os ministros de Cristo para não falarem isso? Muitos entregam seus cargos e voltam. Aceitam. Ora, irmãos, não denunciam esses lobos que estão dentro das igrejas, ensinando coisas satânicas para o povo, a ponto de hipnotizar o povo. E perdoe a expressão, você, meu irmão, é do Senhor Jesus Cristo, só Ele que salva. Você não é rato de laboratório para deixar o outro fazer experiência com você e fazer você fazer o que ele quer. Você não pode ser manobrado por Satanás e nem tampouco pela covardia. Você tem que ser homem. Antes de ser algum tipo de cargo na denominação, você tem que ser homem primeiro. Quando eu falo homem, não sou machista. As irmãs também têm que ter a mesma ousadia, porque têm o mesmo espírito. Então, irmãos, não é necessário você ficar preocupado, porque Deus te justificará. Certo, irmãos? Agora, como é que o irmão falou tudo isso? De onde o irmão tirou? Pega uma caneta, por gentileza. Eu não sei se você vai encontrar esse livro. Pelo menos em português, eu não sei se você vai encontrar. Se você saber ler inglês, pode ser. Talvez você baixando no Play Store, eu não sei se você vai achar, porque eu não achei. Okay? Isso aqui é algo que realmente, até na internet, já está sendo um pouco assim, difícil de encontrar. Foi por Deus eu encontrar isso aqui. A fonte é Shen, eu não sei se se fala Shen ou Shin, porque é escrito assim, S-H-E-E-N, Fulton, Fulton, F-U-L-T-O-N. Aí você vai encontrar aqui, ó, comunismo, quer dizer, comunismo, mas em inglês, Communism and the Conscience, é comunismo e a consciência of the West, do Ocidente, ok? Esse livro aqui, ele veio de uma companhia que se chama Bobbs Meyer Company e fica em Indianópolis, certo, irmão? Indianópolis, São Paulo. Todavia, isso aqui é antigo, né? Isso aqui é antigo, então não sei se você vai encontrar. Mesmo porque isso não é benéfico para os globalistas hoje, para os senhores do mundo, que isso seja divulgado. Por aqueles que estão controlando o planeta sem você perceber. Controla as suas eleições, controla até o que você come. Você controla o que você compra no mercado. Você não está percebendo. Se você compra com cartão, você é controlado. Você está andando numa rua, você é controlado. Existem milhares de satélites por cima. E quando você pega um celular que chama telemóvel, você está sendo controlado. Se eles quiserem, eles sabem até onde você está. E não adianta, vou subir para o mato, vou fugir nos matos, vou guardar. Eu sei que tem muitos nos Estados Unidos, fala prepare, né? Prepare. Acho que é assim. Eles que guardam alimento, é muito bom, claro, se a pessoa puder fazer isso, porque vai chegar um momento de fome.
Porém, irmãos, isso não vai resolver por muito tempo, chega uma hora que acaba, e daí? Nós temos que estar em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos guardará. Se porventura nós tivermos que passar algum trecho desse período aqui antes do arrebatamento, se porventura, porque existe três linhas de pensamento: pré-tribulacionista, tribulacionista e pós-tribulacionista. Isso não implica na salvação. Não implica se eu crer no pré-tribulacionismo. Não vai implicar na minha salvação. Eu procuro não entrar muito nesses assuntos. Não vai implicar se eu for tribulacionista. Posso crer nisso. E nem pós. O que vai implicar é eu não ter Jesus Cristo. E eu quero ter. E eu tenho. E você, que ainda não creu? Aproveite a oportunidade. E você, que está recebendo este vídeo, por que você não faz alguma coisa por estas almas que não conhecem Jesus Cristo? Ah, mas que igreja que eu levo? Ora, você vai levar numa igreja bíblica, num lugar que se fala de Jesus Cristo, que está de acordo, né, a palavra de Deus, e não vai levar em lugar que só tem profetada, porque senão você pode entrar pelo cano, certo? Não, eu creio na profecia, mas eu não creio na profetada. Aleluia. A profecia da palavra de Deus já está se cumprindo diante de nós e convém nós estarmos atentos a todos os movimentos ao nosso redor para podermos nos preparar para a vida e a vida eterna. Deus os abençoe a todos, que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que o Deus eterno, o Pai das luzes, proteja cada um de nós debaixo do teu eterno cuidado. Amém e amém.